Fala galera esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre o último jogo do Verdão. O Goiás que foi até a cidade de Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedid, para enfrentar o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, o jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Foi um bom resultado, né? Tendo em vista os desfalques ali, o Goiás não teve os seus principais jogadores de velocidade, que são o Dadá Belmonte e o Vinícius. Ambos estavam lesionados. O Dadá, além de estar lesionado, também estava suspenso, né? Então, tendo em vista esses desfalques aí, pode-se dizer que foi um resultado favorável, até porque jogou fora de casa. O Goiás, lógico que jogou para vencer, mas como o Jair Ventura gosta muito de ressaltar, né? Quando não se dá para vencer, se empata. E foi isso que o Goiás fez, chegou a 6 jogos de invencibilidade com essa filosofia, com esse pensamento, conquistando 3 vitórias e 3 empates nas últimas 6 rodadas. É uma ótima campanha esmeraldina. Talvez vamos tocar novamente nesse assunto. Eu sei que já tá chato, mas talvez não fosse os erros de arbitragem, o Goiás estivesse numa situação muito melhor do que a atual, né? Para se ter uma ideia, nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez tivemos várias polêmicas. Bom, a primeira polêmica delas, todo mundo aí já deve ter visto, né? Redes sociais todas falando somente disso, inclusive tomou uma proporção nacional, né, essa questão. O Pedro Raul recebeu o cartão amarelo por comemorar o gol, né? Um gesto que ele sempre faz, ele comemora todos os gols dele assim, inclusive na Serrinha, para a torcida do Goiás, ele sempre comemora assim, que é colocando a mão no ouvido aqui, e o árbitro entendeu essa comemoração dele como uma provocação para a torcida do Bragantino. Inclusive foi engraçado que após a partida, o Pedro Raul, né, para poder esclarecer a situação, ele falou que comemorou sim contra o São Paulo, comemorou sim contra o Santos, comemorou sim quando marcou gol contra várias equipes grandes e jamais foi entendido como uma provocação. Agora contra o Bragantino ele ia querer provocar a torcida do Bragantino? Deu a entender, tipo assim, um pouco de ironia aí na afirmação do artilheiro, né? E artilheiro que realmente tá no topo ali do Brasileirão, né? Porque o Pedro Raul empatou com o Germancano do Fluminense. Ambos têm 15 gols marcados e dividem a artilharia da competição. Outro lance muito polêmico que teve nessa partida é o lateral direito Aderlan. Ele toca a bola com a mão dentro da área. O VAR não se sabe se o VAR checou o lance, não checou. Eu sei que o jogo, momento algum, foi paralisado por isso, né? O juiz, não, normalmente o juiz pede para esperar, né? Esperar um pouquinho enquanto tá tendo a checagem. Ele, momento algum, parou a partida. Então, foi entendido ali pela cabine do VAR que não houve penalidade, né? E diferente do que a gente pensa, né? Do que a gente vê aí, esse tipo de lance ele costuma ser marcado pênalti, né? Então voltamos àquela questão que o elenco do Goiás muito questiona, né? Qual que é o critério? Qual que é o critério? O que é pênalti e o que não é pênalti? Todo jogo uma situação é pênalti, no outro jogo a mesma situação igual já não é. Não tem critério nenhum. A arbitragem brasileira, eles treinam juntos, eles estudam juntos, eles debatem juntos e não conseguem entrar em um consenso sobre quais regras eles vão aplicar. Eles deveriam aplicar as regras que já estão ali, né? Mas a gente sabe como que é, cada um aplica a regra ao seu modo de pensar, né? Só que, pelo que tá transparecendo aí, né? Parece que esse modo de pensar aí, ele não tem favorecido muito o Goiás, né? Porque, inclusive, o pessoal levantou muito, né? Essa questão aí. Se essa mão, se fosse o Goiás que tivesse pego a bola com a mão, será que ele não marcaria esse pênalti? É complicado, mas o Goiás segue naquele mesmo dilema, né, do Pedro Raul mesmo, ele sempre fala isso, contra tudo e contra todos. Mas infelizmente,
por conta aí dessas pessoas que não querem ver a alegria no futebol, né? Que querem advertir aí os jogadores por comemorar. A gente viu aí nessa última semana essa situação toda que aconteceu com o Vinícius Júnior lá no Real Madrid, na Espanha, né? Inclusive sofrendo até racismo aí no programa de TV. A gente viu também os torcedores do Atlético de Madrid praticando atos racistas contra ele. Teve também o Neymar, que foi advertido da mesma forma, né, por comemorar o gol. O caso do Vinícius Júnior também, toda essa polêmica começou porque o Vinícius Júnior fazia o gol e fazia as dancinhas dele. Então realmente estão tentando acabar com a graça do futebol, estão tentando matar o futebol, que é algo que o brasileiro encarna muito, né? Porque o brasileiro ele tem essa alegria aí contagiante, parece que essa alegria contagiante do brasileiro incomoda muita gente, né? Só que aí quando a gente tinha que dar o exemplo, mostrar que aqui no Brasil é diferente, o árbitro fez o quê? Foi lá e deu cartão pro Pedro Raul, né? Quebrando a cara aí dos brasileiros que queriam criticar os europeus, né? E acabou que a gente fez igual. Então aí fica complicado. Inclusive até o Gabigol citou isso, né? O Gabigol, do atacante do Flamengo, saiu em defesa do Pedro Raul. Muitas pessoas aí da mídia mesmo saíram em defesa do Pedro Raul. Inclusive, depois do Pedro Raul tomar esse cartão amarelo, ainda teve cantos homofóbicos da torcida do Red Bull Bragantino, usando alguns termos aí pejorativos para ofender o jogador, né? Como se isso fosse uma ofensa, né? Porque realmente nessa época que a gente vive aqui, eu acredito que não seja ofensa mais essa questão, né? Mas da forma com que eles utilizam, né? Que eles querem realmente ofender a pessoa, né? Então isso é crime, é homofobia. E o Red Bull Bragantino ele já até emitiu uma nota pedindo desculpas ao atacante do Goiás pelos gritos que ele teve de ouvir durante a partida. O Red Bull Bragantino falou que tentará identificar os torcedores que estavam gritando para poder tomar as devidas providências. Então assim a gente espera, a gente quer um futebol alegre, onde os jogadores possam comemorar os gols, a gente quer um futebol sem racismo, sem homofobia e livre para todos.